Olá pessoal, como é que vão? Tudo bem? Bom, esse aqui é o quadro Dissecando Sapos, um quadro que vocês já conhecem, né? Que eu lancei há mais de 2 anos atrás e ficou parado porque o canal em si estava parado, né? O canal foi desativado e agora que eu estou voltando. Então esse é o primeiro Dissecando Sapos da nova série, tá? Bom, eu gosto muito de ver alguns crentelhos no YouTube, né? Que eu gosto muito de rir com as palhaçadas deles, né? E com as coisas absurdas que eles gostam de fazer. E de vez em quando vale a pena encontrar um e comentar. E aí o Dissecando Sapos é para isso, vocês sabem, né? Bom, eu andando pelo Facebook e pelo YouTube, eu encontrei um cidadão chamado Nando Moura. E ele é um cara assim que se acha demais, se acha pra caramba. Não só eu que estou dizendo isso, tá? Eu vi outras pessoas também comentando sobre o assunto e fui ver os vídeos dele e realmente ele se acha a última bala do saquinho. Então assim, eu entrei aqui no canal do YouTube dele e me deparei logo com um vídeo de boas-vindas dele. Olha só o vídeo de boas-vindas, tá? Eu sou o Nando. Eu sou professor, produtor e músico. E esse é o meu canal oficial do YouTube. Você chegou até aqui não porque eu lhe pedi, não porque eu lhe convidei, mas chegou até aqui por suas próprias pernas. Porque de alguma maneira você se identifica com as minhas opiniões a respeito de filosofia, teologia, política e música. Então, O se cara é uma inscreva no canal biblioteca. se for da sua vontade. Nossa! Se você quer vídeos bem editados, vídeos engraçadinhos de comédia, se você espera que eu vá lhe entreter, vá pra porra do canal do Felipe Neto ou do Eu achei que ele ia dizer, vá pra puta que o pariu. Cauê Moura ou do PC Siqueira, porque aqui não é o seu lugar. Agora, se você acredita que somos nós que vamos mudar o país, seja bem-vindo. Nossa, é um ideologista. Ele é realmente um cara que acha que pode mudar o país com essa falsa moralidade que eu vi em vários vídeos dele aqui. Bom, aparentemente é um cara sério, né? Você vê esse vídeo aí de boas-vindas, que parece mais um cai fora daqui, não muito agradável. Mas o que eu percebi é que esse Nando Moura é um cara que ele defende algumas coisas. Eu não vou nem entrar no âmbito político, que não me interessa. Agora, no âmbito religioso, que é uma área que eu também gosto de conversar sobre o assunto, eu achei interessante. Mas antes de entrar no vídeo que eu quero discutir com vocês, que eu quero dissecar com vocês, eu vi um vídeo deles aqui chamado Vamos Acabar com o Nando Agora, o nome do vídeo. Que é um vídeo dele onde ele mostra algumas pessoas que, como eu, assim, estão fazendo vídeos para ele. Só que ele, em vez de escutar os argumentos da pessoa, ele desqualifica as pessoas. Ele chama um de viado, ele chama o outro de gordo, ele chama o outro de fanho, o outro de não sei o que. Ou seja, ele não leva as pessoas a sério, tá? E, claro, né, obviamente, quem gosta de tirar muito sarro com as pessoas, às vezes não gosta que tirem com ele. Então tem vários vídeos dele aqui falando que vai processar fulano, processar Beltrano. É um cara meio intolerante, essa que é a verdade, e muito, muito preconceituoso. Então assim, eu como sou gordo, sou nordestino, tenho sotaque, né, e sou ateu, com certeza vou virar alvo de piada para ele. Mas isso não me interessa, não importa. Na verdade, eu não estou fazendo esse vídeo para ele, sim para os meus inscritos, né? Ele tem mais de 29 mil inscritos, acredito eu, que ele deve ter nessa faixa, 29 mil inscritos. Quer dizer, é um cara que tem muita gente que quer ouvir o que ele tem a falar, né? Mas assim, o vídeo que eu vi dele, que é o que eu quero dissecar, chama-se Resposta para um Ateu. Eu achei bastante interessante esse vídeo porque um ateu se prontificou a mandar acho que uma mensagem para ele, entendeu? Até educada, falando os pontos de vista que tinha sobre o assunto do ateísmo, né, e do cristianismo. E aí ele rebateu o vídeo do cara e tudo mais. Só que a maneira que os argumentos que ele usou são todos furados, todos furados. E são esses argumentos que eu quero rebater aqui, entendeu? Então vamos lá, vamos escutar esse vídeo dele, Resposta para um Ateu, ok? Dos meus vídeos, Deus existe um argumento ontológico e Deus existe um argumento cosmológico.
Eu vou até assistir depois esses vídeos dele, que ele está falando aí, argumento ontológico e cosmológico, porque Deus existe. Porque de repente tem um monte de asneira lá que dá para também tirar outra de secando sapo, né? Mas por enquanto vamos ficar nesse aqui. O garoto ateu aqui me manda uma carta, né? E como ele é um rapaz educado que assiste meu canal, eu vou responder. Então ele começa assim: cara, assisto seus vídeos há um tempo, já vi alguns argumentos que você citou sobre religião em si, gostaria de lhe dizer algumas coisas. Não pretendo com esta mensagem mudar sua opinião ou qualquer coisa relacionada, mas de mostrar outra visão que não é somente minha. Já reparou que as pessoas que defendem o cristianismo geralmente têm acima de 25 anos? Sabe por quê? Porque essas foram as mesmas crenças criadas no processo de alienação cristã pelos seus pais, que lhe vieram impor uma religião mesmo sem escolha nenhuma. Bom, onde você tirou essa informação? Eu mesmo sou filho, não sou filho de uma família cristã, sou filho de um cientista historiador. O primeiro erro que ele comete aqui é confundir uma profissão, né, cientista historiador, uma profissão com uma escolha religiosa, né, ou com um dogma religioso, ou com, sei lá, uma ideologia religiosa, alguma coisa assim. Então é uma confusão tremenda, porque o pai dele era cientista historiador, não significa que ele era ateu. O cara poderia ser espírita, poderia ser macumbeiro, poderia ser evangélico, sabe? Podia ser da Umbanda, podia ser islâmico. Isso não quer dizer nada, né? Ser cientista historiador não significa automaticamente que o cara era ateu. Para você falar que nasceu num berço ateu, né? Essa é a sua suposição. E outra coisa, embora eu não concorde totalmente com a afirmação do rapaz que mandou a mensagem para você, eu acho que sim, as pessoas que nascem em berço religioso tendem a defendê-los com unhas e dentes, porque você cresce com aquilo sendo apenas a verdade, você só vê aquilo ali, é unilateral, você só tem aquela informação, então você cresce com aquilo e acha que aquilo é o certo e vai defender o que é o certo, o seu pai ensinou, o que sua mãe ensinou. Então sim, muitas pessoas, agora eu só não concordo com esses dados, que pessoas com mais de 25 anos, eu acho que tem muitas pessoas com menos de 25 anos que estão dentro hoje da religião, que não se libertaram, que não têm acesso à informação e que estão defendendo com unhas e dentes o cristianismo. Sempre tem, tá? Sempre tem pessoas que estão nascendo hoje já dentro do berço cristão, aprendendo que aquilo é a verdade, que o homem veio do barro, que a mulher veio de uma costela, então, sabe, que tem cobra falante, tem jumenta falante, essas coisas eles aprendem como certo. Então, independente da idade, se você nasce num berço cristão, é muito difícil se libertar. Eu, particularmente, hoje sou um agnóstico ateísta. Já expliquei em outros vídeos o que é isso exatamente, né? Que agnosticismo tem a ver mais com conhecimento e ateísmo tem a ver mais em não ter nenhuma divindade, não acreditar em nenhuma divindade. Então, veja bem, minha família toda é cristã. Minha mãe é cristã, o meu irmão é cristão, a minha avó e meu avô falecidos eram cristãos, então eu nasci no berço cristão. Eu fui uma única pessoa da minha família que conseguiu se libertar, tá? E eu fiquei 18 anos dentro da igreja. Então, cara, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é que isso independe, tá? Isso aí é de cada um. Você não pode pegar uma coisa que é subjetiva a você e colocar para outras pessoas, tá? Se você coloca esse argumento que a pessoa vai ver Deus, acredita em Deus por isso, por aquilo, você está completamente errado. Porque isso é uma coisa completamente subjetiva, é uma coisa empírica, é uma coisa sua. Tá? No meu caso, eu fui atrás, eu fui buscar conhecimento, eu vi que era uma bobagem e eu saí dessa, eu me libertei. Hoje eu não coloco apenas a minha visão para os meus filhos, não. Hoje eu coloco a minha visão e deixo eles verem a visão da mãe deles, que é sim, uma religiosa. Então eu acho que isso sim é uma forma de livre-arbítrio, é você colocar opções. Olha, tem isso aqui, tá? O homem veio, evolução, tá? Ok. E tem isso aqui, ó, que estão ensinando, que da Bíblia, que diz que o homem veio do barro. O que é que você acha? Usa a sua inteligência. É isso que eu faço com meus filhos hoje. Eu dialogo com eles, eu deixo eles pensarem por si só. Tá? Diferente de um lar cristão que só impõe aquilo como verdade. Vamos ouvir mais o que ele tem a falar aqui. E me voltei ao cristianismo por reconhecer nas palavras de Cristo a verdade. É isso que eu estou falando. É uma coisa empírica, né? É uma coisa subjetiva, uma coisa que aconteceu com você. E não que isso seja um reflexo para todo mundo.
E uma pessoa que se volta a Cristo, entendeu? Uma pessoa que se revolta ali com os padres ou com o cristianismo na adolescência e se volta a Cristo, se volta para ele por reconhecer a verdade, não por reconhecer a mentira. Disso você não tem certeza. Veja bem, essa colocação que você está falando de reconhecer a verdade, reconhecer a mentira, isso é bobagem. Você tem um livro feito por homens, tá, que diz que aquilo ali é a palavra de Deus. Só que você sabe, por questões históricas, questões científicas, que muita coisa ali não aconteceu. Muita coisa é a história da carochinha, é mentira. Como é que você vai achar a verdade num monte de mentiras? Me diga. Tem que ser muito especialista. Só que se uma mentira você encontrar, ela já desqualifica todas as outras verdades. Porque aí já sabe que o livro não tem compromisso com a verdade. Entendeu? Imagine que eu sou um amigo seu, uma pessoa que é de extrema confiança. Mas eu minto para você demais. Uma vez eu falar a verdade, você vai acreditar em mim? Não vai acreditar em mim. Você vai ter a questão matemática da probabilidade. Bom, ele mentiu tanto para mim que isso aqui só pode ser mentira. Então é assim que eu vejo a Bíblia hoje. Como é que eu vou tirar a verdade dali dentro se tem um monte de mentira? É difícil demais. Né? Então não faria sentido nenhum. Você fala, agora eu tenho 25 anos, vou me voltar para Cristo porque reconheço ali a mentira e meus pais foram cristãos. Você não entendeu o que o rapaz quis dizer, você inverteu o negócio, entendeu? Você está dizendo que a pessoa se volta para Cristo depois de 25 anos, mas na verdade ele não quis dizer isso. Você não entendeu o que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que as pessoas que têm mais de 25 anos têm pouca informação, tá, do mundo, digamos assim, são pessoas mais velhas e, digamos, quando nasceram não tinha internet, não tinha como eles ir buscar informação e aí são pessoas alienadas. Mas eu não concordo com essa visão também. Eu também não concordo com essa visão. Acho que tem pessoas aí, crianças, que estão agora bitoladas, tá? Defendendo o cristianismo, seguindo, são mini pastorzinhos, não sei o que, entendeu? Tem pessoas de todas as idades, isso aí também não concordo não. Não faz sentido nenhum. As pessoas se voltam para Cristo por reconhecer nele a verdade. Não é obrigado. Nós vivemos uma sociedade livre. A pessoa pode sair e fazer o que quiser. Perfeito, né? também concordo. Poderia sair e fazer o que quiser. Seria ótimo se não tivesse preconceito, né? Porque aí muita gente iria realmente assumir até o próprio ateísmo, coisa que não acontece hoje em dia por causa do preconceito. Aí a pessoa fica fingindo que é crente, que acredita, para não ser taxada, entendeu? Para não perder o emprego, para não perder os amigos, não perder a amizade da família. Coisas que acontecem com nós ateus. De onde você tirou esses dados? Parece real. Aí você vai lá. Defende com unhas e dentes a existência de um homem invisível a Deus. Então aqui você já erra. Você imputa a Deus, ao Logos, as características de homem. Bom, eu discordo de você. Quem imputa a Deus as características de homem é a própria Bíblia. Segundo pessoas como você, que acreditam no cristianismo, é a palavra de Deus. Então quem imputa essas informações, esses atributos, é a Bíblia. Ou você não lê a Bíblia? Você só lê os filósofos cristãos? É isso? No início da Bíblia, em Gênesis, está lá bem claro que Deus fez o homem à sua forma e semelhança. Forma e semelhança em quê? Aí você pode dizer, não, mas isso é uma linguagem, sabe, contemplativa, uma linguagem coloquial qualquer. Não significa a verdade. É só um arranjo de palavras. Mas não é. Na Bíblia tem muitas passagens que mostram Deus tendo, digamos assim, atributos humanos. Não só essa de Gênesis, entendeu? Mas várias outras. Vou citar outra de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Né? E o homem foi feito alma vivente. Então aqui está dizendo que Deus soprou nas narinas. Então para soprar você tem que ter boca, você tem que ter pulmão. Não é isso? Ah não, isso é uma alegoria. É mesmo. Tem várias outras passagens aqui. Deixa eu mostrar para você uma outra passagem, em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7. Estando em angústia, invoquei o Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Que está dizendo que Deus tem ouvidos. 2 Samuel 22, 9. Subiu fumaça de suas narinas. Deus tem narinas. E de sua boca fogo devorador. Deus tem boca.
carvões se incenderam dele. Segundo Samuel 22:10. E baixou os céus e desceu, uma escuridão havia debaixo dos seus pés. Ou seja, que Deus tem boca, tem narina, tem pés. Todos são atributos humanos. Sem falar que em 2 Samuel 22, capítulo 22, versículo 8, tem assim: então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram e abalaram porque ele se irou. Ira é um sentimento humano, é mais um atributo. Na Bíblia tem várias vezes esse tipo de atributos de sentimentos humanos. Deus ama, Deus odeia, Deus se ira, se revolta, entendeu? Se entristece, se arrepende. Todos são atributos humanos. Então, realmente ele é um homem invisível. Não tem o que dizer, entendeu? Em outra passagem da Bíblia, vemos ele lutando de igual para igual com o ser humano. Não é verdade? É uma luta física. E aí ele vai e fere a coxa do cidadão, porque ele perdeu a luta. Ou seja, o seu Deus é tão fraco que ele perde até luta para ser humano. Não sei se o cara lá era... como é que chama? Aprendiz do Anderson Silva, mas o cara deu uma porrada em Deus a noite todinha. E aí pela manhã, Deus não aguentava mais tanto levar porrada na cara, e aí mexeu na juntura da coxa, porque senão ele estava lascado. Então isso aí é uma briga física, isso é uma luta física. Tá? E para ter uma luta física, um combate físico, você tem que ter membros articuláveis, tem que ter braços, tem que ter pernas, tem que ter membros articulados. Então, realmente, a Bíblia ela fala do seu Logos, do seu Deus, como um ser humano. Só que ele não aparece de vez em quando, é um ser humano invisível. É um homenzinho invisível realmente. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar aí o que ele diz. Ele não tem as características de homem. Tem. Mas você imputa, dizendo que defende com unhas e dentes a existência de um homem invisível. Você não sabe diferenciar homem invisível de Logos. Nem você, pelo jeito. Bom, gente, Logos, para quem não sabe, é a maneira que os teólogos e os crenteiros, que são metidos a teólogos e puxa-sacos de teólogos, chamam Deus, tá? É porque isso é uma palavra grega que significa a palavra escrita e falada, ou o verbo, né? Então no início da Bíblia tem lá, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, entendeu? Então assim, eles se referem a Deus como Logos. E também significa que é a beleza do universo, a harmonia do universo é o Logos. Tá? Outra coisa também interessante é que o evangelista João se referia a Jesus como Logos. Então eles acham que estão abafando, falando em Logos. Falando em Deus, não, eles falam Logos, para dar uma de intelectual. Mas vamos lá. Né? Que te olha 24 horas. Esse homem fez uma lista de 10 leis que, se você não respeitar, ele leva para um lugar onde há dor, sofrimento, onde irá queimar pela eternidade, sem piedade alguma. Você fala das 10 leis dos 10 mandamentos. Quem se condena ao inferno e à eternidade de sofrimento é o homem, não Deus. Não concordo com o seu ponto de vista. Como é que o homem se condena para o inferno se o homem não tem alternativa? Ele tem alternativa sim, alternativa ir para o céu. Muita alternativa, né? Ou céu, sendo babão, bajulão desse homem invisível, ou inferno. São as duas opções. Tá? E se eu não quiser nem ir para o céu, eu não quiser ir para o inferno? Quiser ficar na minha, aqui na Terra, ou ir para um outro lugar, para um outro planeta? Não há opções. A opção é ou ser bajulão, puxar saco, entendeu? E acreditar nesse monte de besteiras, tá? Inclusive discriminar outras pessoas, como gays, por exemplo, né? Ou ir para o inferno. É isso? Esse é o livre-arbítrio? Essa é a escolha que você mesmo quer tomar? Só que você não leva em conta o seguinte, que existe mais de 30 mil divindades nesse planeta, hoje, atualmente. Mais de 30 mil. Na Índia, se eu não me engano, aliás, mais de 30 mil não, mais de 300 mil. Só na Índia tem quase 100 mil divindades. Então, cada uma dessas divindades tem um céu e um inferno. Ok? Então, assim, se eu quiser ir para o teu céu, eu vou para o inferno de todas as outras divindades que tem no planeta. Engraçado, mas por que a sua é a certa? Você nunca se perguntou isso, não? Por que a sua é a certa? Perceba quantas divindades existem no planeta. Né? Quantas pessoas dizem que têm as suas divindades. Cada uma tem o seu lugar de alento e lugar de sofrimento. Aí você escolhe a sua e vai para o inferno todas as outras.
ridículo. Não tem condições de ter uma linha racional desse jeito. É você que escolhe os seus próprios caminhos. Então imagine aí você passar a sua vida inteira querendo comer a mulher do seu melhor amigo. Muito. A visão dele é muito específica, né? Muito científica, muito filosófica. As palavras dele são muito técnicas. Cara, sabe, se eu cortar meu cabelo, eu estou em pecado segundo a sua religião. Se eu plantar dois tipos de árvores diferentes, eu estou em pecado segundo a sua religião. Se eu deixar uma mulher ensinar numa escola, em algum lugar, eu já estou em pecado segundo a sua religião. Não é só cobiçar a mulher do próximo, cara. Tem muitas outras coisinhas que te levam para o inferno. Eu posso ser, por exemplo, um bom pai, um bom marido, nunca trair minha mulher, não sou um pai carrasco com meus filhos, sou um pai amoroso, generoso, dou as coisas que eles precisam, eu não deixo eles faltar nada. Sou um bom filho, tá? Não desrespeito meus pais, sou um bom aluno, eu sou uma pessoa excepcional. Mas, detalhe, eu não acredito nesse seu Deus. Não vou para a igreja orar por ele, nem suplico por ele, nem acredito nesse livro. Eu vou para o inferno, com certeza. Que escolha eu tive? Qual foi a escolha que eu tive? Eu escolhi o inferno por acaso? Não. Eu fui uma pessoa direita, dentro das diretrizes. Mesmo assim, eu fui condenado. Porque eu não aceitei que isso é a verdade. Não fui igual um cordeirinho atrás dessa ideia aí. Então, não existe isso aí que você está falando. Você escolhe, não. É imposto a você. Você é obrigado. Entendeu? É assim, ó, é igual um pai ruim. Olha, você vai comer merda aqui, ok? Ou vai comer chocolate. Só que esse chocolate é outro tipo de merda. Entendeu? Aí você diz, não, mas eu não quero comer esse chocolate de merda nem essa outra merda aqui. Ok? Aí ele diz o quê? Não, é só isso aqui mesmo. Isso é um bom pai? Um bom pai é oferecer para o seu filho todas as opções. Olha, existe morango, existe uva, existe todas as opções aqui de sorvete para você. Escolha o que você quer. Você vai escolher logo de merda? Aí sim seria livre-arbítrio. Porque você teria várias opções. Você não precisaria ser obrigado a querer os 10 mandamentos do seu Deus. Nada a ver. Que inferno, que merda de vida você vai viver? Foi Deus que lhe condenou? Foi, meu amigo. Foi ele sim. Imagine se você matar uma pessoa, um semelhante seu. Você está destruindo a sua humanidade, a sua mente, o seu coração. Foi Deus que lhe condenou? Mas o seu próprio Deus foi um dos maiores assassinos da história. Ele dizia, não matarás. Mas logo na frente, em poucos capítulos da Bíblia, no próprio Êxodo, ele já mandava matar. Não estou entendendo. Você está dizendo que a pessoa que mata vai para o inferno, não sei o quê. E quantos mataram em nome do seu Deus? E não foram para o céu, segundo a sua religião? Muitos mataram em nome do seu Deus, da sua divindade. No tempo das cruzadas, entendeu? Mataram muitas pessoas de outras religiões, pessoas que não têm ideologia como a sua. Entendeu? Mataram e foram para o céu. Sabe? Não tem muita lógica no que você está falando, não. É você que se condena ao inferno e não Deus. Detalhe, quem fez esse inferno foi o seu próprio Deus, tá? É como se um pai fosse tão filho da puta que ele botasse uma panela fervendo aqui pro moleque e chegasse pro moleque e dissesse assim, ó, tem essa panela fervendo aqui, ó, que eu coloquei só pra você. Faça coisa errada não, que você te joga lá dentro dela. Meu amigo, esse tipo de argumento não cola. Compreende isso? Então não seguir os 10 mandamentos é uma escolha sua. E é uma escolha que só lhe levará a sofrimento, atrás de sofrimento. Mas não é ele que lhe condena. É você mesmo que se condena a isso. Perceba. Né? Porém, ele lhe ama sim. Lhe ama, mas só você. Não ama as crianças famintas da África, nem as pobres crianças que nascem em berços islâmicos em meio a uma guerra civil. Concordo. Ele te ama, mas deixa todo o resto do planeta se fuder. Isso é amor? É amor à sua criatura? Isso não existe. Se Deus existisse de verdade e amasse a humanidade, ele não deixava os seres humanos estarem nessa mazela que estão hoje, não. Eu já sei que você vai dizer, não, mas a culpa é do ser humano. Mas aí ele teria que intervir.
como um bom pai. Eu tenho 2 filhos. Se eu ver um maltratando o outro, eu vou intervir. Eu vou dar o castigo que um merece. E vou dizer o outro. Eu vou separar. Eu não vou deixar um castigar o outro. Não vou deixar. Isso não é simplesmente livre-arbítrio. O que vocês, religiosos, não entendem é que o livre-arbítrio real seria aquelas atitudes que você vai tomar que só fizessem a influência na tua vida. Só na sua vida. Na vida de mais ninguém. Se eu cometo um erro, se eu tomo um caminho errado, o problema é meu, é da minha vida. Mas se o problema que eu crio envolve outras pessoas, aí sim teria que ter uma interferência divina. Por quê? Porque isso já aconteceu outras vezes na Bíblia, meu amigo. Leia a Bíblia. Você vai ver que ele já interferiu várias vezes. Por que não interfere mais agora? Ah, não interfere mais agora porque agora é uma história diferente. Depois de Jesus, Lela. Nunca interferiu. A verdade é que é uma grande mentira que tem na Bíblia. São histórias da carochinha. Entendeu? São coisas desencontradas. Essa que é a verdade. Um pai amoroso, um ser de amor, não ia deixar esse sofrimento acontecer no planeta. Principalmente com crianças que são inocentes. Tá? Principalmente com crianças. Ah, porque o governante é ele que tem o livre-arbítrio, é ele que está fazendo as pessoas sofrerem. O livre-arbítrio é dele. Ele pode foder a própria vida dele. Mas a partir do momento que ele vai prejudicar a vida de outro ser humano, principalmente um ser humano inocente, aí sim, ele já está interferindo no livre-arbítrio do outro. Aí nesse caso precisaria de um Deus presente. Fosse lá e repreendesse, desse um castigo divino. Quantos castigos divinos tem na Bíblia, cara? Porque não tem hoje mais. Deus ama a todas as criaturas. Mas você deve perceber que para que você exista, você deve existir. Né? Para que você exista nessa realidade, Sim. Você está condicionado às leis biológicas desta realidade. Concordo. Portanto, por mais que você não esteja passando fome na África, né? Por mais que você não seja uma criança africana, você acha que vai escapar do sofrimento como? Você vai sofrer sim. Quando uma namorada te dá uma bota, quando seus pais falecerem. Todos nós estamos condicionados ao sofrimento. Concordo. Por existirmos em uma realidade regida por leis biológicas. Na verdade, tem leis físicas também no meio, né? Leis matemáticas, não só biológicas. Mas eu entendi o seu argumento, concordo com ele. Acho que a gente está sob esse jugo, sim. Nascemos num planeta onde o sofrimento é uma coisa real e serve de aprendizado para nós. Só que o professor não, Senhor Deus. O professor é a natureza. Tá? O professor é a própria natureza, é o próprio universo, é o cosmos. Ele que é o professor. Entendeu? Não é o seu Deus, o seu Logos. Quem disse que foi o seu Deus que fez esse sofrimento na Terra? Porque a Bíblia fala isso. Isso é besteira. Existe uma cadeia evolutiva que as formas de vida interagem uma com a outra. E aí o mais adaptado consegue sobreviver. Nem sempre o mais forte sobrevive, mas o mais adaptado. Então, realmente é um mundo cão. É um mundo complicado. Os ricos se dão bem, os pobres se fodem. Essa é a realidade. Mas o que é que tem a ver Deus com isso? De forma nós não existiríamos nessa realidade. Compreende isso? Então, veja, quando uma pessoa me procura para ter aulas de violão, eu sei que ela vai errar. Eu sei que os dedos dela vão doer, que o pulso dela vai doer, que ela vai ser condicionada a horas e horas de exercícios chatos e enfadonhos. Mas eu posso intervir nisso? Como ela vai aprender a tocar violão se eu intervir nesse período? Bom, essa é uma boa observação sua, né? E essa analogia do violão eu achei muito boa. Só que ela tem um problema, cara. Ela é falha porque você pode escolher não querer tocar violão. Eu não quero tocar violão, e aí? Eu posso chegar para você e dizer, não, muito obrigado, toque que eu vou escutar. Já a sua religião, o seu Deus, não. Ele te obriga a segui-lo. Te obriga. Você está obrigado. É como se uma pessoa que você conhecesse, você obrigasse aquela pessoa a tocar violão. Eu vou te obrigar a tocar violão. Você sabe que vai doer seus dedos, que você vai sofrer, vai doer suas articulações, mas eu vou te obrigar. É assim que sua religião age.
Você não acha assim, eu tenho certeza. Se uma pessoa chegar para você e dizer, não, Nando, eu não quero aprender violão. Você, tá bom, tudo bem. Mas para aprender violão você tem que passar por isso. Tudo bem, é uma escolha, é um livre-arbítrio. Agora, você dizer para mim que o seu Deus faz isso, não faz. Ou você segue ele, ou se fode do inferno. Não tem escolha. Não tem escolha. Se eu escolher não aprender a tocar violão, eu ainda vou ser feliz, cara. Eu ainda vou poder tocar piano, por exemplo. Eu ainda vou poder assobiar. Eu ainda vou poder fazer várias coisas. Entendeu? Porque eu tenho muitas opções. Neste mundo não só tem aprender a tocar violão. Mas no conceito religioso cristão, principalmente, só tem uma saída para você, que é adorar o seu Deus. E isso é que eu não concordo. Nem eu, nem muitas outras pessoas. Agora você acha o que? A criança está passando fome na África, vai vir lá um velhinho barbudo, ô, criança, aqui comida, comida para você. Aí sobe de novo para o céu. Como você reconheceria o bem e o mal se toda hora houvesse lá, como você disse, um homem invisível, né, interferindo em tudo que existe nesta realidade? Que engraçado você falar isso, porque em Êxodo, Deus, o seu Deus aí, mandou maná do céu. Foi exatamente isso, a comidinha caindo do céu. Ó. Uma comidinha vem do céu. Foi exatamente isso que aconteceu. Só não pode interferir mais hoje, né? Hoje tudo muda. Sabe por que muda hoje? Porque hoje nós temos TV, nós temos fotografia, nós temos a internet, nós temos tudo hoje para registrar. Aí, cadê ele? É muito tímido. Naquela época que não tinha nada para gravar, para mostrar que era real, ficou escritinho lá na Bíblia que ele fazia isso. Mas hoje, não. Hoje ele é mais reservado. Papo furado. Porém, a realidade que Deus lhe promete é uma realidade diferente. É uma outra realidade. O que é o sofrimento? O que é a morte para não ser atemporal? Pois é, o que é? Me explique. Porque é engraçado você e os outros religiosos que eu tenho visto aí pela internet, são filósofos, sabem tanto quanto dos detalhes desse Deus, né? Como você sabe disso? Aonde você foi buscar esses dados? Como você fala para o rapaz ateu, aonde você foi buscar esses dados? Você já viu esse Deus pessoalmente? Você já conversou com esse Deus pessoalmente? Ou sentiu ele em algum ponto escroto do seu corpo? Olha, vou te falar um negócio, você não pode afirmar nada sobre esse seu Deus, porque você não conhece ele, você nunca viu. Você vai mentir, dizer que já viu ele? Você não viu, você não conhece. Esse seu Deus poderia ser feito de carne e osso. Poderia, se ele existisse, poderia ser feito de carbono, igual os seres humanos. Por que não? Você está dizendo que nós vivemos presos a essa realidade? Talvez ele também viva preso a essa realidade. Ok? Talvez quem fez a raça humana não seja o mesmo criador que fez o universo. E aí? E aí já cai completamente toda a sua teoria. Nós podemos ser frutos de uma outra raça que não seja o seu Deus. Aí você vai dizer, não, mas essa outra raça tem que ser fruto do teu Deus. Talvez essa outra raça seja fruto de outra raça. Entendeu? E aí, caiu completamente por terra essa teoria de que nós somos a semelhança do Deus Criador do Universo. Caiu. Você não sabe. Você nem nenhum teólogo do mundo sabe. Vocês são muito papudos. Vocês dizem que sabem. Vocês fingem que sabem. Vocês, olha, Deus é assim. Ó, Deus é assim. Deus pensa assim. Você está fora da realidade. Você quer medir uma coisa. Mas vocês fazem isso. Pô. Vocês colocam atributos para ele. Sem conhecer. Vocês não têm capacidade para isso também. Se nós não temos, vocês também não têm. Vocês não são diferentes de nós. Somos todos humanos. Com perspectivas diferentes, mas somos todos humanos. Entendeu? Mas esse Deus que você segue aí é um Deus fálico. É um Deus fálico. Então você, por estar condicionado a esta realidade, a esta visão, a esta ótica, a sua própria mortalidade, vê que horrível, uma criança morreu na África. O que é a morte para Deus? Essa criança está mais perto dele do que talvez você esteja. Você não sabe disso. Você não tem como saber disso. Isso aí você está chutando. Você está, sabe, inventando essa história. Você não tem como saber disso. Sabe? Uma criança não merece sofrer. Ponto.
Eu, como ser humano que eu sou, se eu pudesse, eu iria lá e ajudava. E eu sou ser humano, não tenho superpoderes. Entendeu? Como é que um Deus de amor não pode ajudar? Sabe? É falho isso que você está falando. É totalmente errado. Essa realidade não é absoluta. Como você sabe que essa realidade é absoluta? Se você está dentro dessa realidade. Você não saiu para olhar. Você não saiu para ver como é lá fora. Então, você não sabe nem onde está o véu, nem onde está a saída da realidade, né? Onde está, digamos assim, a fronteira da realidade. Você não sabe. Então, como é que você pode afirmar que essa daqui não é a única, se a gente só vive essa? Você não pode afirmar isso também. É um erro, entendeu? Entender o Deus como homem, imputar a Deus a sua própria ótica. Esse é um erro que as pessoas combatem desde o século III. Não é uma novidade de agora. Tá? Talvez algum crente burro nunca tenha lhe passado isso. Né? Porque você é um crente muito inteligente. Estou vendo, muito inteligente e muito coerente. Olha, que existe muito crente burro, eu concordo. Se eles fossem realmente tão inteligentes assim, eles não dariam o único dinheiro que tem para pastores que são salafrários e aproveitadores. Mas você não está muito longe também disso não, cara. Você está completamente pirado. Você está pirado, sabe? As ideias que tem na sua cabeça são ideias do tempo do onça. Vamos lá. O mesmo Deus onipresente que observa crianças todos os dias sendo estupradas e apenas observa a crueldade humana sobre uma fútil justificativa de que todos têm o que merecem em seu devido tempo. Quem se condena é o estuprador. O estuprador dessa criança se condenou. Condenou a própria humanidade. Condenou a própria mente. Condenou o próprio coração. Quer dizer que o cara que estuprou uma criança se condenou, mas a criança que se fudeu, né? Essa que é a verdade. Ninguém defendeu a criança, nem o seu Deus. Quanta justiça, né? Quanta justiça. Por toda a eternidade. Agora a criança, por passar por isso, entendeu? Como você compreender? Não entendi que você não terminou. A criança passar por isso, o quê? Ela só se fudeu, meu amigo. Ela não teve nada, ela não teve direito a livre-arbítrio, ela não teve direito a quem defendesse ela. Ela só se fudeu, velho. Na verdade foi essa. Ela foi vítima. Ela foi uma vítima. Entendeu? E ela só se deu mal. Seria isso se isso não existisse? Se não existisse na realidade esse tipo de coisa? Como você defenderia essa criança? Se toda hora aparecesse um velho barbudo, que são as características que você imputa a Deus, ou seja, Deus é humano, descesse do céu e tacasse raio em todo mundo? Aí ele seria bem mais simpático. Pelo menos para os ateus ele seria bem mais simpático. Porque a gente ia ver ele realmente como Salvador. Né? Que foi a proposta de Jesus, né? Salvar a humanidade. E ele poderia fazer isso porque ele não é onisciente, ele não sabe de tudo. Ele não é omnipresente, ele não está em todos os lugares, porque ele não poderia chegar lá e interferir. Poderia. Esse é o máximo, eu ia aplaudir de pé. Eu e o resto da humanidade, lhe garanto. Entendeu? E isso não ia fazer que o estuprador fosse menos culpado, não. Não ia, não. Mas ia fazer uma criança não passar pelo sofrimento. Entendeu? Ia acontecer. Olha só, eu também tenho um Deus. Eu acredito em Deus também. Né? Eu sou ateu agnóstico, certo? Ou seja, eu não acredito em nenhum deuses que vocês imputam aí, não, mas eu acredito que possa existir uma divindade, sim. Mas o Deus que eu acredito é esse aqui, ó. Aqui, ó. É esse aqui. Ele é feito de carbono e ele é a minha forma e semelhança. Tem braço, tem perna, tem cabeça, boca. É energizado pelo sol. Tira o poder dele do sol. Em vez do seu Deus aí que precisa das suas orações, ele não precisa de ninguém. Precisa só do sol. O sol é que energiza os poderes dele. Ele voa, ele é super rápido, ele anda sobre as águas, ele ressuscita mortos. Não acredita que ele ressuscita mortos? Então assista o Super-Homem 1, filme com Christopher Reeve, que ele volta à Terra, né? O volta à Terra no tempo, ele dá várias voltas na Terra ao contrário e faz a Lois Lane ressuscitar. Certo? E esse aqui, ó, defende os inocentes. Ele vai lá e impede o bandido de cometer o problema, cometer o ato ilícito. Entendeu? Então esse aqui é o meu Deus. O quê? Você não acredita que ele exista?
Existem várias literaturas quanto à existência dele. Ele veio de Krypton, ele é um extraterrestre, assim como seu Deus é um extraterrestre, fora da Terra. Ele voa, tá? Ele tem um sopro gelado, ele tem raios nos olhos, ele é um Deus, ok? E é o meu Deus, é o Deus que eu acredito. Você não acredita? Oh, você está me ofendendo, você está ofendendo a minha religião, a minha crença. Olha só, você vai para o inferno, você vai para o inferno dele, é um inferno diferente do seu, mas existe também, entendeu? É a zona fantasma, é o inferno dele, tá? Agora, o mais importante, prove que esse meu Deus não existe. Prove. Mas não se preocupe não, eu não vou domingo de manhã na sua casa lhe pedindo um minutinho para escutar a palavra de Kalel, não. Eu devia, mas eu não vou não, tá? Então é complicado, meu amigo. Se você vai falar de homens invisíveis de crenças, você não pode querer imputar o que você acha que é uma coisa subjetiva sua, uma coisa que você acredita para os outros. Eu aqui não estou fazendo um vídeo para te convencer do contrário, não. Eu estou apenas rebatendo os seus pontos de vista que você falou para um ateu, que eu achei fraco. Então, vamos continuar, né, gente? Que absurdo. Isso que você entende é que não faz sentido nenhum. Porque você imputa a Deus a sua ótica limitada pelo espaço e pelo tempo. Compreende isso? Mas você aprende o erro, você reconhece a maldade, porque elas existem. E quem se condena é o estuprador. Porque escrito dentro da própria percepção humana, independente de 10 mandamentos ou qualquer coisa do tipo, você sabe que isso é moralmente incorreto. Mas é uma questão moralmente correta ou incorreta, depende da cultura, concorda? E não do seu Deus. Você vai, por exemplo, para um país asiático e lá eles não têm o seu Deus como divindade. Mas eles têm essa noção de moralidade. Eles sabem que matar outra pessoa é errado, que roubar é errado. E não precisou o seu Deus ou sua Bíblia para falar isso. Entendeu? Isso é uma concepção humana. Isso são regras de valores que os seres humanos inventaram para viver em comunidade. O certo e o errado são subjetivos, que aí é um acordo entre pessoas. Pessoas para viver juntas, em comunidade. Fizeram um acordo. Olha, vamos viver todo mundo junto aqui nesta pequena vila. Vamos. Só não pode o quê? Roubar o gado do outro. Não pode matar o outro. Não pode ficar com a mulher do outro. São regras que os seres humanos criaram para uma boa convivência. Não quer dizer que veio do seu Deus, sua divindade. Está totalmente errado. Essa ideia de que o cristianismo é o dono da moral é a coisa mais errada que existe. Isso é errado. E que isso condenará a pessoa à eternidade de sofrimento psíquico. O estuprador é isso. É um condenado por toda a eternidade. Por aquilo que ele mesmo escolheu. Agora, Deus ama sim todas as suas criaturas. Muito. Só que você imputa a Deus a sua ótica. Já repeti isso 10 vezes. A sua ótica é limitada pelo espaço e pelo tempo. A sua também. E vocês também imputam a esse seu Deus aí várias coisas. Várias coisas que vocês não têm certeza, que vocês nunca viram ele fazendo porra nenhuma. Aí você fala assim, se você tivesse um filho e um homem estuprasse ele na sua frente, o que você faria? Observaria calmo e deixaria a vida punir a eles? Eu sou um homem. Você acha que eu sou o quê? Um Deus? Que eu sou o Logos? Eu sou um homem, é claro que eu interviria. A minha vida é condicionada a... Ele disse que é um homem e interviria, ou seja, ele é mais bondoso, ele é mais misericordioso que o Deus dele, porque o Deus dele não faz porra nenhuma, né? Não intervém, não faz nada. Ai, ai, ai. Leis biológicas, restritas pelo espaço e pelo tempo. Essa é a minha existência nessa realidade. O que isso tem a ver com a pergunta que o cara fez? É claro que interviria. Enfiaria bala na cara do cara. Belo exemplo de cristão. Se eu não me engano, na Bíblia, o seu Deus aí fala que você tem que dar outra face, certo? Então não era para você meter bala na cabeça do estuprador, não. Era para você perdoar o cara. Não é isso que faz você um bom cristão? Então você não é um bom cristão. Você é apenas mais um merda de um humano igual a mim e qualquer outro. Entendeu? Um macaco falante. É isso que você é. Certo? Que perde as estribeiras e pode fazer uma merda. Todos nós somos assim. Ninguém é especial, meu amigo.
Entendeu? Agora, você acha o quê? Que eu sou Deus? Com certeza não. A ótica de Deus transcende o espaço e o tempo. Como você sabe? Como você sabe isso? Você não sabe disso, está inventando isso. Um ser definido como onisciente, onipresente, onipotente, imaterial, transcendental. Quem colocou esses atributos do seu Deus? Foi você. Vocês, cristãos. Foi colocar esses atributos. Mas nenhum viu esse Deus aí para falar essas coisas. Que ele é exatamente isso que você está dizendo. Isso é só papo, é o que vocês acham. Certo? É como os ateus. Os ateus acham, por falta de provas, que não existe nenhuma divindade criadora do universo. Vocês acham, mesmo sem um pingo de prova, que existe e que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro. Mas na verdade vocês não sabem de nada, porque vocês não têm um contato direto com esse Deus. No dia que vocês tiverem, por favor, grava um vídeo com ele, uma entrevista. Temporal. Você acha o quê? Você está tentando imputar nesse ser as suas características humanas? Isso é uma bobagem sem limite. Então a sua Bíblia que é o livro das bobagens, porque é ela que imputa isso aí. Certo? Nela, o seu Deus é mais humano do que nós. Mais humano. Parece mais um adolescente irritado, né? Um adolescente com os hormônios em ebulição. Tudo quer mandar matar, e tem inveja, tem ira, tem ódio. Leia a sua Bíblia, você não está precisando ler. Eu espero que você perceba isso. Às vezes, quando eu vejo uma aranha, uma mariposa cai na teia dessa aranha. Às vezes eu não faço nada. Porque Eu também. sei que é assim que deve ser. Por que assim deve ser? Por quê? Explica aí. Como aquela aranha vai sobreviver? Ponto. Quer dizer que se o cara mata um filho meu, eu às vezes não posso fazer nada. Por quê? Como é que aquele cara vai sobreviver? É esse o seu ponto? Quer dizer que as pessoas fazem coisas ruins, às vezes, para sobreviver? Não, cara. Tá errado. O ser humano que tem uma noção de moral, ele tem que interferir. No caso da aranha e do animal, tudo bem, serviu de alimento. Mas se você visse uma pessoa para matar outra por pura maldade, por pura falta de caráter, por puro sadismo, você tem a opção moral de ir lá e impedir. Você, como cidadão, tem obrigação moral de ir lá e impedir. Entendeu? A não ser que você seja muito frouxo para isso, certo? Aí você vai deixar a pessoa morrer lá. Ou então que você não tenha condições físicas suficientes para impedir. Mas se você tiver, você tem a obrigação moral de impedir. Certo? No caso dos animais que matam para se alimentar, é a lei da selva, é a lei da natureza. Mas o seu ponto de vista, o que você quer dizer, não bate. Porque estamos falando de um ser consciente, um ser que vai fazer uma coisa sabendo do que está fazendo. Uma maldade. Uma coisa que não tem propósitos fisiológicos. Entendeu? O propósito é apenas o sadismo. É o prazer no mal. Às vezes, você tem essa ótica. Às vezes seu cachorro está sofrendo, ele não quer ir ao veterinário de qualquer forma, mas você sabe que levar ao veterinário é bom para o cachorro. Você tem essa ótica. O cachorro não. Você tem essa ótica. Deus não. Mas o ateu não consegue compreender isso, não é mesmo? Cara, eu acho que quem tem mais a mente fechada são vocês. Porque você não consegue compreender que essas suas comparações, elas estão cada vez piores. Tá? O cachorro não sabe por que você está levando o veterinário. Quer dizer, o ser humano não sabe porque está sofrendo, mas Deus sabe, é isso. Então o ser humano tem a mesma mentalidade de um cachorro. Cara, olha só. Vamos fazer só uma coisa aqui, uma experiência mental. Digamos que você faça um robô, a sua imagem e semelhança. Se você vai fazer a sua imagem e semelhança, a primeira coisa que você quer fazer com ele é dar uma personalidade. Você quer que ele converse com você, que ele pense, que ele dialogue, que ele faça perguntas, tá? Você quer que ele seja alguma coisa viva, alguma coisa que interaja com você. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse robô e soltar no mundo, no deserto? É isso? E nunca mais vai deixar o robô te ver?
Não tem lógica nisso. Você vai querer conversar com ele, você vai querer explicar para ele o que é a vida, o que é uma função biológica, o que é a matemática, o que é a ciência. Ou seja, você vai querer interagir com a sua criatura. E vai chegar um certo momento que a sua criatura vai entender quem é você e como você é. Entendeu? Como você é feito, como você pensa. Então, se esse seu Deus fosse realmente real, nós, como somos a sua imagem e semelhança, já deveríamos conhecê-lo muito bem a fundo. Porque isso evitaria problemas, evitaria deslizes, evitaria que nós, humanos, fizéssemos um monte de cagadas. Imagina que é um robô que não teve nenhum tipo de instrução sua, jogado no deserto. Ele vai se foder, meu amigo. Ele vai morrer, ele vai se deteriorar, ele vai, sabe, vai se destruir. Mas se você cuidar dele, se você ensiná-lo, se você orientá-lo, conversar com ele, explicar para ele as funções da vida e as coisas que você conhece, ele vai começar a compreender o seu mundo e vai começar a te admirar ainda mais por compreender. Porque muitas vezes você não admira alguém porque não o compreende. Certo? Então, essa tática do seu Deus aí de fazer o ser humano e botar ele para se fuder sozinho, para ele aprender no sofrimento, é a pior tática que existe. É a pior tática que existe. E aí você vai lá e diz assim: desculpa, mas me nego a aceitar esse Deus mesmo criado em berço cristão e sendo catequizado como muitos foram com a falsa desculpa, ele esquece as vírgulas aqui, de que era para podermos casar. Hoje enxergo, além da igreja e da Bíblia dita como sagrada, enxergo a realidade. Perfeito, enxerga a realidade. Qual é a realidade que ele enxerga? A mesma que eu enxergo. A realidade de que a vida, ela é assim por ser assim. Porque tinha que ser assim. A Terra não tem 6.000 anos. Tem bilhões de anos. Se eu não me engano, ela tem 4,5 bilhões de anos. Então, houve toda uma etapa evolutiva. A Terra, ela se renovou várias vezes, certo? Não foi do dia para a noite. O homem não foi nascido do barro, a mulher da costela. Isso é balela. Isso é conversa fiada, conversa de gente retardada. Entendeu? Então, assim, o que acontece? A ciência hoje, ela explica praticamente tudo que há no cosmos. Tem coisas que a ciência nunca vai explicar, concordo, está fora da nossa questão. Mas você dizer que essas coisas estão fora da ciência é Deus? Porra, como você sabe disso? Se a própria ciência não consegue explicar, como é que você vai explicar? Como é que você sabe disso? Olha, eu estou medindo aqui e eu não consigo saber a altura daquele morro. Aí você, sem medir, sem nada, sem nenhum equipamento, você diz: eu sei a altura daquele morro. Como? Se você nunca escalou ele, se você nunca mediu ele, você é um mentiroso. Você não sabe coisa nenhuma. Você não pode alegar que foi o seu Deus que criou isso, porque você não sabe quem criou. Você não sabe o que criou. Entendeu? Então, se a ciência não consegue dar uma resposta satisfatória, quem dera aos religiosos que não estudam nada. Olha, primeiro, você ter sido ensinado a respeito de Deus por crentes burros não desqualifica o argumento a respeito do Logos. Você simplesmente aprendeu a respeito disso por crentes burros. Isso é o que você acha. Talvez ele tenha sido instruído por pessoas muito mais brilhantes do que você jamais será. Entendeu? Eu tenho amigos que são geniais. Geniais. Mas são cristãos ainda. Eles são meus amigos, eu converso perfeitamente com eles. Eu evito entrar nessas conversas de ateísmo com eles, porque eu sei que eles não gostam, mas são geniais. São pessoas do meio de comunicação. São pessoas do meio de computação gráfica. São pessoas que são inteligentes. Mas, para essa parte específica, eles são temerosos. Entendeu? Eles não gostam de falar sobre o assunto. Eles acreditam, eles têm fé. O que é que eu vou fazer? Vou tentar impor na cabeça dos caras que está errado? Não, não vou impor na cabeça de ninguém. Esse meu canal aqui só assiste quem quer. Quem quer tirar uma dúvida ou quem quer me ver falando. Mas eu não estou tentando impor nada a ninguém, nem tentar fazer ninguém virar ateu, não. Mas o que eu puder contestar dessas besteiras religiosas, eu vou contestar. Porque eu gosto de contestar. Eu sou uma pessoa que faço perguntas. É bom ser curioso. É bom você fazer perguntas, entendeu? Você ser uma pessoa que vai buscar
respostas. É assim que a ciência trabalha, funciona dessa forma. Por que isso acontece? Eu vou descobrir. Então, a curiosidade, a pergunta, ela traz muito benefício. Então, é por isso que eu hoje sou uma pessoa assim. Combato aqui também. Tá? Hoje enxergo, além da Bíblia dita como sagrada, enxergo a realidade. E qual é a realidade, amigo? A realidade é essa que nós vivemos, é a dita pelas regras da física, as leis da matemática e etc. Essa é a realidade que nós conhecemos, a realidade que nós podemos medir, pesar, quantificar. Essa é a realidade que nós estamos vivos hoje e amanhã nós estamos mortos. E se você disser que existe outra realidade fora dessa, você vai ter que provar. Essa é a realidade absoluta? Então por que você está me escrevendo essa carta? Porque é um cara simpático que quis compartilhar com você a ideia dele, mas você parece que não é muito inteligente para compreendê-la. Qual é o sentido dela? Tudo que você falar, disser, fizer, construir será destruído com o tempo. É mesmo? Olha, eu vou te falar, tem pessoas aí que, como Sócrates, por exemplo, que falaram há muitos milhares de anos e está aí. Continua aí até hoje, o que o cara falou. Matemáticos, filósofos, né? Todas essas pessoas estão aí até hoje, o legado delas. A própria ciência é um legado de vários homens que já não estão entre nós, que já morreram. Mas o seu legado, o seu conhecimento continuou perpétuo entre nós. Não acho que tudo que o ser humano constrói, a não ser que a humanidade seja destruída por completo. Aí sim se perde o conhecimento e esses homens vão ser esquecidos. Mas se não, o que se enferruja é o ferro, o que se destrói é o concreto. Conhecimento é a única riqueza real que nós temos. Se você se nega ao conhecimento, você está se fechando para a vida. Você está se fechando para tudo. O conhecimento é a única riqueza que o ser humano realmente tem. Se você acreditar que esta é a realidade absoluta, todas as pessoas que você ama morrerão. Sim. Para qual propósito? Por que tem que ter um propósito? A natureza não tem propósito. Ou talvez o propósito da própria vida seja a vida. Já parou para pensar que os seus genes vêm passando de gerações e gerações de seus parentes até você? Que talvez você tenha uma parte ainda do seu avô em você? Então significa que aquele homem que viveu há tantos centenas ou até milhares de anos atrás ainda vive um pedacinho dentro de você. Já parou para pensar nisso? As características físicas do seu rosto, do seu corpo, a sua maneira de falar, talvez seja herança de antepassados seus, que não se perderam completamente. Talvez a consciência deles tenha se perdido, mas a herança genética não, está em você. E se você talvez passar, tiver filho, não sei se vai ter alguma mulher que queira um cara doido igual a você, mas se você tiver filho, você vai passar a sua herança genética para o seu filho, para ser um outro cristãozinho. Entendeu qual é o negócio? Aí não se perde, você morre, mas fica lá o seu legado. A natureza é isso, tá? Eu já compreendi isso há muito tempo. A natureza, ela não se importa com o indivíduo, ela se importa com a passagem do gene, ela se importa com a espécie. Ela quer que a espécie perpetue, ou seja, ela quer que a vida continue. Esse é o propósito da vida. Não tem propósito superior. Isso é besteira do ser humano. Você vai morrer também. Ou você acha que você vai escapar do sofrimento, mesmo que você tenha escapado de nascer na África ou ser estuprado? O que faz você pensar que talvez você não morra cagado e mijado com câncer em cima de uma cama? O que faz você pensar que você não morra assim, só porque você é cristão? Você pode morrer assim também, tá? Cagado, mijado, com câncer em cima de uma cama. Vários cristãos morreram dessa forma, ok? Você não é especial, meu amigo. Não são os ateus só que podem morrer assim. Para quê? Para absolutamente nada. Essa é a realidade? Essa é a realidade absoluta? Então, como você diz no começo da sua carta, já reparou que pessoas que defendem o cristianismo... Aí vai repetir tudo de novo, aí vai repetir tudo a carta do cara de novo. Ou seja, em suma, gente, para terminar esse vídeo, que é complicado, o cara ele vai e volta, ele tem umas coisas assim muito loucas, ele não consegue ser sucinto, ele não consegue focar, entendeu? E responder uma coisa que seja perguntar para ele. Ele vai misturando as coisas, é meio, sei lá. Bom, para terminar aqui, Nando Moura, se você caso veja esse meu vídeo e depois de você tirar muito sarro da minha cara, porque eu sou nordestino, porque eu sou gordo, porque eu sou ateu, ou seja lá como for, você acha que eu sou viado, não sei, veja que você não é uma pessoa especial.
Você não é tão sábio quanto você pensa. Na realidade, você está muito equivocado. Veja que as pessoas que se acham demais, normalmente elas estão no caminho errado. Perceba que as pessoas que são mais inteligentes, elas acham que ainda tem muito a aprender. Você não. Cara, o fato de você ser cristão não qualifica você melhor que ninguém. Certo? Não qualifica você ser melhor que ninguém. A grande realidade é que você acha isso porque é uma coisa subjetiva. Você acredita nisso porque você, por algum motivo, dentro do seu eu, tá, tem provas desse sentimento que acredita que seja algo maior. Mas isso não é uma realidade para todos. Na verdade, muitas pessoas como eu já se libertaram disso. Somos materialistas? Sim. Mas somos pessoas que têm boa convivência. Pessoas que querem aproveitar o agora, o hoje. Me diga, você aproveita o hoje? Você faz tudo o que você quer sem medo de ir para o inferno? Não faz. Eu faço. Eu não vou quebrar leis para ser preso e perder minha vida. Para que eu vou matar alguém? Para ficar preso 30, 40 anos na cadeia? Perder minha vida? Eu só tenho essa porque eu vou fazer isso. Para que eu vou estuprar? Tem tanta mulher aí barata. Tem tanta mulher aí que se vende. Para que o cara vai estuprar? É besteira. Olha só, vivemos numa realidade única, porque só conhecemos essa realidade agora. Quem faz alguma coisa errada tem que pagar aqui, perante a lei. E não num lugar qualquer que você acha que seja o inferno ou alguma coisa assim. As pessoas ficam colocando isso na cabeça dos outros para interesses apenas financeiros. Ponha isso na sua cabeça. Interesses financeiros. Olha, dê o dízimo, senão você vai para o inferno. Olha, não faz isso. Olha, você tem que ser mais ativo na igreja. Então, essas coisas são criadas por um propósito de controlar as massas, para que as massas possam manter a igreja, manter os líderes, entendeu? O resto que você ouviu é balela. São coisas de pessoas que viveram mais de 2000 anos atrás, na era do bronze. Pessoas que não têm o conhecimento da nossa medicina. Pessoas que morriam de coisas que hoje nós achamos ridículas. São doenças que você vai na farmácia, toma um remedinho e tá bom. Entendeu? Então, cara, tente abrir mais um pouco sua mente, tente ser um pouco mais humilde também, certo? Porque às vezes você pode aprender com pessoas que você nem imagina. Você vê uma pessoa, você julga aquela pessoa, mas não sabe o conteúdo que tem ali. Escute mais as pessoas que falam com você. Claro que quem xinga, você tem mais é que bloquear mesmo, eu estou fazendo isso também. Mas se uma pessoa se digna a mandar um vídeo para você fazendo uma crítica, às vezes você tem que ouvir a crítica, porque a crítica às vezes é construtiva, mesmo que a pessoa falou num tom diferente, entendeu? Então é isso aí, sapo dissecado, mais um pro canal, novíssimo aí, e é isso aí, galera, começou aí de novo o meu canal, beleza? Abração para vocês, até mais.